você assiste todas as manhãs, segundas-feiras, em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br, pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Carnet. Hoje nós vamos ter a honra de conversar aqui com o jornalista e professor universitário Antônio Roberto Espinosa, uma figura histórica na nossa cidade, com participação no movimento contra a ditadura. Nós temos o prazer de receber aqui para conversar nesta manhã. Tudo bem, Espinosa? Tudo bem, bom dia, Jefferson. Bom dia, Arruda. Tudo bem, estamos... Obrigado por aceitar o convite aqui do TV Secor e participar conosco desse bate-papo. No momento em que a questão da luta preocupa tanto o trabalhador brasileiro, né, Arruda? Justamente. É um prazer ter o Espinosa com a gente, porque é uma pessoa que realmente sofreu um pouco, né? Isso são consequências da vida. E hoje traz um pouco da sua história, né? Para enaltecer, para nos enriquecer o programa e o trabalhador saber um pouco quem é Roberto Espinosa. Pois é, jornalista, professor da Escola Paulista de Política, Economia e Negócios, do Campo de Osasco, da Unifesp, do curso de Relações Internacionais. Um dos idealizadores da greve da Cobrasma, em 68, uma das principais mobilizações, uma das primeiras mobilizações de enfrentamento à ditadura militar. Mas na época não começou com o enfrentamento exatamente da ditadura militar. Tinha lá um componente de reivindicação de direito, né? Tinha. Bom, acontece o seguinte, em novembro de 1967, que é o período das negociações salariais, o sindicato ainda não teve condições de realizar uma greve para a reposição das perdas. Então, sobrou uma espécie de estoque. Em julho de 68, a reivindicação era a diferença do índice de inflação não coberto pelo aumento de novembro de 67. Então, a reivindicação principal era 35% de aumento salarial. Era o que era reivindicado por todo o movimento sindical. E essa era a reivindicação econômica principal, além de reivindicações de fábrica, né? Implantação de CIPA, faixas de segurança, separação de banheiros femininos dos masculinos, porque começavam a trabalhar mulheres dentro das metalúrgicas, e, enfim, reivindicações de alimentação, cada fábrica tinha a sua, né? Mas aí com o tempo e naquela situação virou um símbolo de resistência à ditadura militar, né? Porque foi a segunda a rigor, mas a primeira greve operária significativa. Em abril tinha acontecido a greve de Contagem, que inclusive trouxe lições acerca da nova maneira de fazer greve. E, enfim, se sabia que a ditadura não permitiria a realização de piquetes. Seria uma greve de novo tipo, que deveria começar de dentro para fora. Silenciosa, né? Silenciosa e mais aguda, porque não era uma greve de interrompe a produção e vai para casa. Era um tipo de greve em que a própria massa permanecia mobilizada. Dentro da fábrica. Dentro da fábrica. Nas fábricas maiores, né? No caso a Cobrasma e a Lonaflex, foram ocupadas. Mas mesmo os trabalhadores de outras metalúrgicas saíram todos em passeata e foram para o sindicato. A sede do sindicato também foi ocupada. Ou seja, não era uma greve de cruza o braço e vai para casa. Era uma greve que as mangas permaneciam arregaçadas na mobilização. Cruza os braços e fica na luta. Exato. Inclusive, houve categorias que não eram metalúrgicas, que eram da indústria química, como as moças do Fósforos Granada, por exemplo, que também entraram na greve, acharam que a greve era justa. Como o sindicato delas não agia, elas acabaram participando, fazendo passeatas, ocupando junto à sede do sindicato.
e na sede se encarregaram de funções que os homens nem pensavam, que era manter a cozinha funcionando, ter comida para todos, organizaram serviços de limpeza, pensando no aconchego, no bem-estar, no conforto dos grevistas, né? Agora, assim, soube na nossa conversa preliminar ali no bastidor, né, antes da gente vir aqui para o programa, nessa época você já não era mais metalúrgico, você estava ajudando de fora, né? Você já estava engrenando aí para os caminhos do jornalismo. Conta um pouco dessa trajetória aí. Você tinha sido metalúrgico antes, como é que foi essa guinada para o jornalismo aí? Então, em 1900, bom, o curso de jornalismo já existia na Casper Libero, mas ainda não era reconhecido. A profissão de jornalista não estava regulamentada. E, no final de 66, 66, eu entrei passei no vestibular da USP e me matriculei em filosofia. Em 67 eu estava fazendo o primeiro ano de filosofia. Bom, ao mesmo tempo precisava trabalhar. Então me apresentei na última hora como candidato a trabalhar como repórter com Samuel Weiner. Face a minha ligação com o movimento sindical, com o movimento estudantil, fui contratado como setorista. Contratado não era fui admitido como setorista, não tinha um contrato oficial. E escrevia notas sobre os movimentos do que eu participava. As passeatas do movimento estudantil, sobretudo em São Paulo. Também enviei notas sobre as passeatas acontecidas aqui em Osasco, sobre as mobilizações, as assembleias no sindicato dos metalúrgicos. Então, eu estava trabalhando com isso. Em 68, 67, final de 67, eu fui admitido como professor. Meu curso era filosofia na USP. Fui admitido como professor no curso Madureza, que equivale ao antigo colegial para adultos, do Colégio Fernão Dias. Ficava aqui na Galeria Fuad Awada. Bom, no momento da greve, então eu era setorista da última hora e era professor de filosofia no curso Madureza, do Fernão Dias. Não era mais metalúrgico. Mas a minha relação com Osasco, com o movimento sindical, sempre permaneceu. Inclusive porque nós tínhamos posto o Ibrahim lá, tá certo? Tínhamos posto o Ibrahim nessa gelada. Não poderíamos deixá-lo sozinho. Não é pelo fato de eu não ser mais metalúrgico que eu deixava de ser amigo, companheiro, ou que tivesse mudado a minha visão de justiça. Ela permanecia como permanece a mesma. E acabou sendo uma vocação. Grande parte dos movimentos que eu participei na vida, inclusive os reivindicatórios, eu próprio não tinha nenhum interesse material. Atualmente, há a greve dos professores da Unifel, trabalhei lá. Saí em 2014. A Fiel me pagou todos os direitos, não me deve um centavo. Mas hoje está apoiando lá o movimento. Apoio o movimento dos professores. Que recentemente teve uma grande vitória, né, com reconhecimento pela Justiça do Trabalho, da justiça da greve, e determinando o pagamento imediato de todas as verbas rescisórias, né, dos salários atrasados, multa, comprometendo inclusive o patrimônio pessoal dos diretores, gestores, mantenedores. 3 meses de estabilidade após a greve, que a Fiel está proibida de demitir qualquer professor, o que vai fazer com que isso coincida com uma das cláusulas do dissídio anterior, que é a estabilidade durante o semestre letivo. E se não demitirem, a única janela que eles têm é 30 de junho.
que é o único dia que podem demitir. Se não demitirem, só no final do ano. Dadas as convenções, a convenção coletiva. Pois é. E foi uma vitória em todas as linhas. Em todas as linhas. O que é surpreendente, né? Porque é uma faculdade que se notabilizou pelo curso de Direito. Tem alguns professores do curso de Direito que, enfim, que se consideram acima da lei. Pois é. É uma derrota, inclusive, do curso de Direito, de alguns gestores, de alguns reitores, que são procuradores de justiça, aposentados. Um pró-reitor atual, que é desembargador, ou seja, em matéria de direito. Matéria de justiça a gente já sabia, não é, Jefferson? Justiça não é o forte deles, mas em matéria de direito, eles foram reprovados. Pois é, pois é. Mas vamos voltar aqui ao nosso tema, Tá certo. Falando aqui da sua trajetória. Você também participou da vanguarda da VPR, né, da Vanguarda Popular Revolucionária. Como é que foi essa participação, Espinosa? Quando é que você ingressou e assim, Tá. o que isso refletiu na sua vida? Olha, eu ingressei na VPR entre o 1º de maio de 1968 e o dia 16 de julho, que foi o dia que começou a greve de Osasco, a ocupação da Cobrasma. Só para explicar para o nosso telespectador, para quem não sabe, para quem é mais novo, a VPR foi um movimento armado contra a ditadura, de resistência contra a ditadura, né? Exatamente, era um movimento socialista que fazia, enfim, que empregava armas, que chegou a tomar alguns quartéis, como aqui em Osasco, o quartel, o 4º Regimento de Infantaria, onde serviu o capitão Carlos Lamarca. E, enfim, quer dizer, a VPR era isso. E, no dia 1º de maio, houve a manifestação da Praça da Sé, em que os operários tomaram o palanque, expulsaram o governador Abreu Sodré. Da Praça da Sé saíram em passeata até a Praça da República. Alguns dirigentes osasquenses falaram. Na primeira manifestação, Manuel Dias do Nascimento, o Neto e o Zé Campos Barreto. O Zé Campos Barreto, que era o Barretão, voltou a falar na Praça da República, que foi o 1º de maio mais contundente contra a ditadura, nos 20 anos de ditadura. E, bom, nesse momento, houve uma intervenção no sindicato por 15 dias. E, embora o Zé Ibrahim não tenha participado do ato na Praça da Sé. Houve um problema de locomoção, ele acabou não chegando. Apesar disso, ele foi afastado da direção do sindicato por 15 dias. Para a gente, nesse momento, ficou claro que nós tínhamos urgência de fazer a greve. Porque mais cedo ou mais tarde, a diretoria legítima seria cassada pelo Ministério do Trabalho. Então, todos os esforços se endereçam para a realização da greve, que foi planejada quase como uma operação militar. Com a ocupação da Cobrasma, quando a repressão chegasse, como seria a reação. Bom, nesse meio tempo, sabendo que o país vivia sob uma ditadura, avaliando que a tendência da ditadura era se agravar, nós começávamos a enxergar a luta armada como um dever moral. E colocar a própria vida em risco como um dever na resistência ao arbítrio que se ampliava em nosso país. Então, nessa fase, eu ingressei na VPR. Mas eu vou te interromper um pouquinho, porque assim, a gente está chegando no final do primeiro bloco, eu vou chamar um intervalo, a gente continua esse papo depois do intervalo. Você continua ligado no TV Secor.
Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o jornalista Antônio Roberto Espinosa. Espinosa que terminou o primeiro bloco contando para a gente, deu um ingresso aí na VPR, né, no movimento da luta armada contra a ditadura. Agora, essa participação, na verdade, a luta armada ela durou um curto espaço de tempo. Logo em seguida você foi preso, não é isso? Foi. Bom, a minha militância durou 1 ano e 8 meses, preciso fazer as contas para lembrar direito, até novembro de 69. Quando aconteceu a greve, eu já estava vinculado à VPR. Não só eu, o Zé Ibrahim, o Neto, enfim, Osasco contribuiu com cerca de 80 militantes para a VPR, que era um número significativo para uma organização armada. A VPR se fundiu com uma organização que tinha bases em vários pontos do território brasileiro, que era a Colina, Comandos de Libertação Nacional. A fusão das duas resultou na VAR Palmares, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares. Essa fusão aconteceu em julho de 69. Eu já passei a fazer parte da direção da VPR e continuei a fazer parte da direção da VAR Palmares, juntamente com outro osasquense, o capitão Lamarca, e que também era membro da direção. Na VAR Palmares, a ex-presidente Dilma Rousseff também era membro do Comando Nacional, juntamente com o advogado trabalhista, o Carlos Araújo, com quem ela se casou posteriormente. Hoje são divorciados, mas enfim. Que é o pai da filha dela. Sim. E fiquei na VAR Palmares até ser preso, no Rio de Janeiro, em novembro de 1969, quando fomos presos em 3 pessoas, o Chael, que era estudante de medicina, que foi morto na tortura, e cerca de 15 a 16 horas depois de violências seguidas, né? A Maria Auxiliadora, que era minha namorada na época, e que ficou com sequelas da tortura, que acabaram levando ao suicídio. Ela ficou mais 1 ano e pouco presa, foi trocada quando aconteceu o sequestro do embaixador suíço, o Giovanni Bucher, morou no México, depois no Chile. Quando houve o golpe no Chile, foi para a Europa, vivia na Alemanha. E na Alemanha, eu acredito que em consequência da tortura, ela se jogou à frente do trem do metrô. Você também chegou a ser torturado, né? Você também foi torturado? Sim, infelizmente sim. Era mais ou menos padrão, né? Ia preso, sim. Era torturado as primeiras 24 horas até... Uma ditadura militar é isso. Você não tem nenhuma... Não existe qualquer obrigação de prestação de contas à justiça. Medidas como habeas corpus são todas suspensas. Numa ditadura, qualquer cidadão pode ser preso sob qualquer suspeita e permanecer meses, alguns casos, anos na prisão, sem direito a recurso, a um advogado, sem direito a uma previsibilidade sobre a situação dele, em que o corpo dele passa a fazer parte do aparato estatal. O estatal faz o que quer, o Estado faz o que quer com o corpo das pessoas. Nos 4 anos que eu fiquei preso, eu vi gente que ficou 2 anos, sem nenhuma ligação. Preso e torturado por 2 anos. Presos e torturados. Alguns obrigados a confessar coisas que eles nem sabiam o significado. Assinaram papéis e responderam a processo. Claro que depois, com as várias instâncias recursais,
Mas aí o cara foi preso numa situação kafkiana, né? Está dormindo em casa, de repente a casa é cercada por aquelas peruas C-14, entram os policiais encapuzados, ou que encapuzam o preso e levam para um lugar que a família não sabe onde é, que é submetido a torturas, que assina qualquer coisa que é submetido. E torturas nas partes mais íntimas do corpo, coisas que marcam, né? Porque a ditadura não tem qualquer respeito pelo indivíduo, pelos direitos individuais, pela justiça. Agora, como é que você vê hoje, sobretudo agora com a amplificação das redes sociais, uma parte da população, e sobretudo alguns jovens, né, não digo muitos, mas alguns jovens, falando, né, pela volta da ditadura, nesse momento conturbado do país e do mundo, né, a investida da direita contra direitos sociais, contra avanços sociais. Como é que você enxerga isso? Eu tenho a impressão que existe uma loucura coletiva e as pessoas foram intoxicadas pela mídia. E é uma WhatsApp, sabe? É uma epidemia de WhatsApp que imbeciliza. E, infelizmente eu acompanho isso, jovens, pessoas de classe média, que falam da ditadura como se tivessem saudade dela, sem a conhecer. O que eles não sabem é que eles serão as próximas vítimas, se não eles, os seus filhos. E que eles vão acabar sentindo na carne aquilo que muitos pais que apoiaram o golpe de 64, por exemplo, o dramaturgo Nelson Rodrigues, apoiou o golpe de 64. O filho dele, indignado, se alinhou com as oposições, participou da luta armada, foi preso. E o Nelson Rodrigues, que havia apoiado a ditadura, foi desrespeitado, desacatado, humilhado num quartel como um mau pai, que tardiamente passou a falar contra o regime. Ou um outro, como o general Lott, que era um general do Exército, que ficou inerme no golpe de 64. Que em 68 vestiu a farda, ele era marechal, ainda existia esse cargo no Exército Brasileiro, vestiu a farda de marechal, botou uma pistola 45 na cinta e entrou no DOI-CODE, no Rio de Janeiro. Chegou até o capitão, que havia comandado as torturas contra o Neto, tirou a pistola e deu um tiro na cara. Que é um general, que havia apoiado o golpe, que ao saber das humilhações que o neto havia passado, o sofrimento do neto, foi lá e fez justiça com as próprias mãos. Só que ele acertou um torturador, não a ditadura, porque a ditadura continuou e durou 21 anos. E ele vingou o neto, mas não fez um ato suficiente para redimir o povo brasileiro daquela infelicidade. Então, quando eu vejo jovens e pessoas de classe média intoxicados pelo WhatsApp, intoxicados pelo Facebook, falando absurdos na rua, dizendo que tem saudade de uma coisa que não conheceram, eu não tenho dúvidas que se tivessem vigência, eles não poderiam falar, inclusive, né? Exatamente. Se tivessem vigência, sequer isso poderiam manifestar, né? Pelas redes sociais ou por onde fosse. E eu fico chocado quando vejo isso. Mas também tenho uma certeza, quer dizer, o Nelson Rodrigues, quando apoiou o golpe em 64, também não imaginava que a justiça prosperaria dentro da sua própria casa e que ele seria humilhado pelo regime que apoiou, e que o neto dele seria torturado. O general Lott também, que no primeiro momento se acomodou com o golpe,
Mas não foi preciso muito tempo, bastaram 4 anos. Agora, passados esses anos todos, você faz parte hoje da Frente Brasil Popular, tem acompanhado o movimento sindical, né, na luta contra a reforma da Previdência, na luta contra a reforma trabalhista. De novo, a população, o brasileiro vive sob o ataque do governo, um governo ultraconservador, pelos sinais até agora, né, de um Congresso que é considerado mais conservador desde 64. Como é que você está acompanhando isso? O Congresso mais conservador e mais corrupto. Nunca houve tantos deputados, aliás, não são só deputados, ministros também, indiciados por crimes contra o erário público. Claro que todos os acusados têm o direito de defesa, e claro também que a presunção de inocência é um dos primados da ordem jurídica, mas jamais houve um Congresso tão vulnerável quanto o atual. Eleito pelo povo, tá certo? Eleito Sim. pelo povo. Que está adotando medidas que estão sendo aplaudidas por muita gente. Agora, que são medidas restritivas de direitos adquiridos. A aposentadoria está ameaçada. A aposentadoria vai desaparecer. Não é que a aposentadoria está ameaçada. A aposentadoria e a previdência estão sob ataque. É um ataque de redução de custos. Há um novo padrão de acumulação do capital. E esse novo padrão estabelece que o Estado gasta com a assistência pública, com a saúde, com a aposentadoria, seria excessivo. Levantam-se dados, disse que a Previdência está quebrada. É mentira. É mentira. Basta fazer o cálculo. Basta calcular quanto cada trabalhador, pagando 16%, 8% da parte do trabalhador, 8% da parte patronal, ao longo de toda uma vida de trabalho, quanto de dinheiro ele coloca nas mãos do Estado. E quanto recebe de volta, né? Exatamente. É simples essa conta. O sistema previdenciário é superavitário. Recolhe-se muito mais do que se paga. O problema é que o dinheiro é desviado para outras finalidades. Há problemas de empresas que não pagam a sua parte. Bilhões, exatamente. Aqui em Osasco, por exemplo, a Unifiel, já que nós falamos dela, não pagava a Previdência. A Unifiel tem uma dívida que se aproxima dos 500 milhões. $500 milhão da Previdência. Sob não recolhia, sob a argumentação de que seria uma fundação filantrópica. Pois é, e o ataque aí vem contra os trabalhadores, né, Espinosa? Exatamente. Nossa produção soltou a musiquinha aqui, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Eu queria agradecer a participação do Espinosa, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente, espero que venha outras vezes, vamos fazer e deixar o convite no ar, né, Arruda? Isso. Dá um recado para o nosso telespectador, Arruda. Mais uma vez eu falo que o trabalhador ele tem que ir para as ruas, ele tem que lutar pelos objetivos dele, ele tem que lutar contra este governo que realmente está tirando tudo o que é de bom do trabalhador, o salário, saúde, educação. Então, trabalhador, não se acomode, vá para as ruas, lute, porque por mais que você ache que lutar não vai adiantar, eu acho que a gente ainda tem uma esperança. Isso aí. Preparando para a greve geral, dia 28 de abril, o TV Secor vai ficando por aqui. E você já sabe, não fique só, fique sócio. Confira no site do seu sindicato, www.secor.org.br, os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu espero você na próxima semana. Até lá.